Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de conteúdo efetivo da disciplina de Teoria da Computação, tá? Bom, na aula anterior nós fizemos apenas uma apresentação sobre a ementa, né, da nossa disciplina, mostrando ainda como será o plano de ensino, de que forma a gente vai conduzir essa disciplina a partir da estratégia remota, tá? Então, nessa primeira aula de conteúdo, nós vamos focar um pouco numa breve revisão de alguns conceitos que vão ser fundamentais para que a gente desenvolva toda a conceitualização de teoria da computação. Tá? Então, entre elas, nós vamos focar um pouco e dar uma revisada sobre a teoria dos conjuntos, né? Logicamente, focando nos aspectos mais importantes para se trabalhar dentro da nossa disciplina, tá? Uma ideia mais visual a partir dos diagramas de Venn-Euler, né? E ainda a ideia principal entre relações e funções, né? De que forma esses mecanismos estão relacionados para que a gente possa trabalhar aí sim a introdução à teoria da computação, tá? Então, nessa aula nós vamos focar nesses três conceitos de uma forma mais branda, digamos assim. Tá? Eu vou deixar o link na descrição para algumas aulas de outros professores que podem dar uma ajuda mais reforçada sobre os conjuntos e a ideia de relações e funções, tá? Mas a gente vai focar um pouco mais no conceito das palavras, né, cadeias e linguagens nesta aula para fazer uma introdução realmente à ciência, à teoria da computação, tá? E ao final a gente vai analisar, digamos assim, um primeiro computador formal, tá? A gente vai assumir inicialmente que o nosso primeiro computador formal é um autômato finito, né, que tem capacidade de computar uma cadeia e decidir se ela é aceita ou se ela é rejeitada. Tá? Então a nossa aula é fundamentada nesses pontos e aí a gente vai nas próximas aulas já aprofundar e entrar um pouco mais nessa ideia de computação formal a partir do conceito das linguagens. Assim, inicialmente, vamos focar no conceito de conjuntos, tá? Então, o conceito de conjuntos vai ter fundamental importância para a gente compreender aspectos de distinção de elementos, aspectos voltados para as palavras e para as linguagens de uma forma geral. Então, um conjunto nada mais vai ser do que um grupo de elementos distintos, tá? Então, a gente vai representar um conjunto, né? Logicamente, usando, não parênteses, né? Usando chaves para dizer quais elementos pertencem àquele conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A tem os elementos 1, 4, 7, 7 e 8. E um conjunto B tem os elementos 1, 2, 4 e 8. Tá? Aqui a gente começa a ter uma pequena variação dos tipos de conjuntos. Tá? E aí, inicialmente, eu vou deixar um questionamento para vocês se esse conjunto B ele é um conjunto finito ou não finito. Tá? E ainda mais, vou deixar outro questionamento. É um conjunto contável ou incontável? Tá? Então, essas questões vão servir para a gente entender como funciona, tá, a separação dos tipos de conjuntos que nós podemos trabalhar. Tá? Então, inicialmente eu deixo esse questionamento e aí a gente vai perceber o seguinte, olha. O conjunto 1, 2, 5 e 8, o outro conjunto 1, 1, 1, 2, 5, 5, 5 e 8, e ainda 5, 2, 8, 1, são
o mesmo conjunto, tá? Porque nós estamos preocupados em saber que um conjunto, um grupo de elementos diferentes, tá? Elementos distintos. Então, esse conjunto inicial, que a gente poderia chamar de A, esse conjunto B e o conjunto C, na realidade são todos iguais, tá? O conjunto A é igual ao conjunto B, que é igual ao conjunto C. Porque os elementos repetidos não vão ter diferenciação direta para o meu conceito de conjuntos, tá? Então a gente tem ainda o conceito de um conjunto importante, que é o conjunto vazio, tá? Então a gente pode ver depois por que esse conjunto vazio é o único, tá? A gente tem como fazer essa prova de como o conjunto vazio ele é único, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais. E os elementos de um conjunto também podem ser com próprios conjuntos, né? Então eu posso ter um conjunto, por exemplo, vou chamar esse conjunto de X, e esse meu conjunto tem o elemento 1, elemento 2, o conjunto com o elemento 2, o conjunto com os elementos 3, 4 e 7, e ainda o conjunto vazio pertencente a esse meu conjunto X. Tá? Então, essas são as definições iniciais que a gente precisa entender sobre conjuntos, tá? Para que a gente possa começar a fazer algumas interpretações dentro da teoria da computação. Assim, vamos tentar provar, de certa forma, né, algum mecanismo, por que o conjunto vazio vai ser único normalmente nas axiomas, nas utilizações das teorias, por exemplo, de Zermelo e Frankel. Então, eu quero provar que esse conjunto vazio é único, né? Então, a minha pergunta é essa, ou ele é único ou não vai ser, tá? Então, vamos pensar o seguinte, bom, se ele não for único, então vamos supor o seguinte, vamos supor que existem pelo menos dois conjuntos vazios diferentes. Ou seja, eu teria um conjunto vazio 1 e um conjunto vazio 2, tal que vazio 1 é diferente de vazio 2, tá? Então essa é a minha primeira suposição. Ok, mas se isso for verdade, se isso é verdade, então eu sei que existe um X qualquer, um elemento qualquer, de tal forma que esse elemento qualquer pertence a vazio 1 e o X não pertence ao meu vazio 2. Tá? Então, se isso for verdade, na primeira premissa, a segunda também vai ser verdade, porque se eu tenho conjuntos diferentes, implica dizer que eu tenho pelo menos um elemento que é diferente do outro. Ok, então, mas se isso aqui acontece, eu estou um absurdo, né? Uma contradição na realidade, né? Porque se a gente considerar, entretanto, o nosso conjunto vazio não possui elementos, né? Então, não possui elementos. Então, isso me garante dizer que o conjunto vazio não tem mais
de um conjunto com a mesma característica, a mesma propriedade, né? Digamos assim, propriedade. Tá? Então aí nós vamos, de uma certa forma, né, olhando através de uma verdade, a gente supõe uma verdade e chega numa contradição. Tá? Então dessa forma a gente consegue entender que o conjunto vazio ele realmente é um conjunto único, e aí a gente vai associar isso a uma definição da teoria dos conjuntos. Bom, então algumas definições ainda permanecem sendo fundamentais, né, para que a gente possa relembrar, apesar de serem mais básicas, a questão da pertinência, né? Então, por exemplo, o elemento 4, ele pertence ao conjunto 3, 5, 8, 9, 9, 4 e 2. Então, o que acontece aqui é que eu tenho um elemento que pertence a um conjunto dos elementos. Isso acontece quando ele está presente nesse conjunto. E ele não pertence ao elemento 0, 1 e 2. Tá? Ainda a gente tem duas definições fundamentais. Tá? A inclusão. A inclusão, ela me relaciona. O A está contido no conjunto B e o A é subconjunto de B, né? O A é um subconjunto de B. Então, isso é verdade se o meu X pertence a A, então X pertence a B, né? Ou ainda, X pertence a A, refere-se, né, nessa forma que o X também pertence a B. E X pertence a A implica em X pertence a B. Tá? Então, nós temos essas três definições para a inclusão. E temos ainda, né, a ideia da inclusão própria, que A é um subconjunto próprio de B. Então, qual é a diferença entre a inclusão, que é o conjunto das partes, né, um subconjunto de B, e a inclusão própria? A única diferença é que eu tenho a inclusão e ainda que o A não é igual ao B, não pode ser igual ao B, tá? O A é completamente diferente de B. Na verdade, o A é diferente de B, né? Então, quando eu tenho essa característica, eu tenho uma inclusão própria e tenho também o conjunto das partes, que é a ideia de inclusão. Então, continuando ainda, a gente tem alguns conjuntos especiais, tá? É o conjunto dos números inteiros, tá? E aí eu já quero deixar uma relação bem interessante, que é a ideia de operações de fechamento, tá? Então, o que são essas operações de fechamento? Bom, suponha que eu tenho uma operação entre os elementos do grupo dos números inteiros, tá? E se eu faço, por exemplo, uma operação entre esses números, uma adição, tá? Então, se eu somo dois elementos do grupo dos inteiros, é verdade que esse elemento que é conclusão dessa operação, ele ainda pertence a essa classe, que é o conjunto dos inteiros. Se isso for verdade, então essa operação ela é fechada para esse conjunto de análise. Se ela não for verdade, então eu não posso afirmar que essa operação é fechada para esse grupo, tá? Não fechada, né? Não fechada. Então, o que a gente pode inferir a partir disso é, olha, se eu considerar a operação de adição, que pega dois números do conjunto dos inteiros, e ela, ainda assim, como resultado, é um elemento do conjunto dos inteiros, então eu digo que a operação de adição é fechada para o número dos inteiros. Entretanto, eu posso citar uma operação que pega
dois números inteiros e ainda assim não garante que esses números vão permanecer dentro desses grupos inteiros, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, a operação de divisão e pegar o número 1, que é um número inteiro, e dividir por 2, que também é um número inteiro, perceba que essa operação vai me gerar um número 0,5 e esse número 0,5 não pertence aos inteiros. Tá? Então, quando eu tenho uma operação que é aplicada ao conjunto em questão, nós dizemos que ela não é fechada à propriedade, não é uma propriedade fechada, é uma operação fechada nesse conjunto, pois não há uma garantia de que essa operação sempre me retorne um elemento do mesmo conjunto. Tá? Então, esse é um destaque importante que a gente vai trabalhar dentro das linguagens, que é, por exemplo, olha, suponha que eu tenho uma linguagem regular e aplico a união com outra linguagem regular, tá? Uma linguagem regular B e uma linguagem regular A. Se eu tenho duas linguagens regulares, aplico a operação de união. Essa operação de união é fechada para essas linguagens? Então, isso a gente vai ter que provar a partir dessa conceitualização. Bom, um outro grupo que merece uma atenção especial para a gente na teoria da computação é o grupo dos números naturais. Tá? E aqui, apesar do próprio fundador, digamos assim, desse grupo, né, que foi o Giuseppe Peano, não considerar o zero como um número natural, a gente vai considerá-lo para efeitos de computação, tá? Mas perceba que isso não é nenhum problema e também não é nenhuma solução, tá? Então você pode trabalhar com os elementos de contagem, assumindo que você começa a contar do zero sem problema algum, sem prejuízo de valor, tá? E a principal ideia desse grupo dos naturais, né, se a gente puder dar uma fundamentação mais clara para ele, a gente pode definir a seguinte situação. Bom, o grupo dos naturais, né, se a gente colocar na sua nomenclatura mais clara, né, nomenclatura mais básica dos naturais, a gente tem toda uma base teórica a partir dos axiomas de Peano, né? Então, por que esse grupo, né, por que esse conjunto é importante para nós da computação? Tá? Então, vamos primeiro definir o que é o conjunto dos naturais. Né? Então, o conjunto dos naturais é basicamente o seguinte, olha, existe uma função que eu vou chamar aqui de S, certo? Essa é uma função injetiva, tá? De tal forma que essa função S, ela tem um natural como domínio e um outro natural como contradomínio, tá? E ainda, para um x1 diferente de x2, nós vamos ter que o S, né, que seria o sucessor de x1, é diferente do sucessor de x2. Tá? Então, essa é a primeira definição do meu conjunto dos naturais. Né? Que eu tenho uma função injetiva que eu estou chamando de S, né, um sucessor, e que para qualquer número x1 e x2 pertencente aos naturais, né, do domínio, eu vou ter que o sucessor de x1 e o sucessor de x2 nunca vão ser iguais. Tá? Então, essa é a minha primeira ideia. Eu ainda tenho uma base de formação desse conjunto. Tá? A gente vai considerar o zero como a nossa base, mas o Peano considerou sendo 1. Então, na realidade, o que a gente define agora é que existe um único elemento que a gente vai chamar de número 1,
que ele pertence aos naturais, de tal forma que esse 1, né, não pertence à função S de nenhum outro natural. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o meu número 1 é o elemento que me representa a base. Então, não tem um elemento, outro elemento, que aplicado à função S de sucessor vai retornar o 1. Tá? Então, ele é o primeiro elemento da minha, digamos assim, do meu conjunto, né? A ordem inicial desse conjunto. E aí a gente vai entender um pouco que a partir dessa ideia a gente tem aquela questão da boa ordenação, né? E aí a gente chega no terceiro ponto, que é a definição do princípio da indução, né? Então, se X é um subconjunto, né, dos números naturais, tá? E 1 pertence a X, além de que o S de X é um subconjunto de X, então a aplicação dele é um subconjunto do próprio X, então nós definimos que esse X que eu estou me referindo é o próprio número, é o próprio conjunto dos naturais. Tá? Isso é o princípio da indução matemática. Então, esse princípio da indução, ele parte de toda a fundamentação dos nossos números naturais e é importante que a gente tenha esses axiomas bem definidos para trabalhar em algum momento provas que vão utilizar a indução. Tá? Então, esse é a nossa ideia dos grupos naturais. Eu vou deixar um link para que vocês possam fazer uma pesquisa maior, uma revisão melhor com boas aulas de outros professores, tá? Mas a gente precisa ter em mente essa definição inicial dos números naturais para computação. Então, dentre os conjuntos especiais que a gente mencionou aqui, né, podemos ter falado um pouco dos inteiros, um pouco dos naturais, né, onde a gente deu uma definição mais precisa desses números, tá? A gente tem ainda o conjunto dos números reais, tá? E aí nesse conjunto dos números reais, a gente já pode aplicar, por exemplo, uma operação de fechamento diferenciada, né? Por exemplo, de quociente, né? De divisão. Aí a gente já pode usar operações mais poderosas que os elementos vão pertencer. Aí o conjunto dos números racionais, que são alguns dos conjuntos especiais, né? Mas a ideia que deve ficar aqui é a questão dos naturais, que são uma base fundamental para a computação. No momento em que a gente trabalha com a indução, né? O princípio da indução e da boa ordenação, tá? E a contextualização das propriedades de fechamento para um conjunto. A gente tem ainda o conjunto potência de C, né, que é o P de C, que é o conjunto das partes, né, o conjunto de todos os subconjuntos de C. Então, por exemplo, C, 1, 4 e 8, né, um conjunto que tem esses elementos. Quando eu enumerar o conjunto das partes, eu vou ter o vazio, né, como participante de todos os subconjuntos, né, o 1, o 4, o 8, cada elemento unitário, o 1 e o 4, o 1 e o 8, o 4 e o 8, os elementos que formam os pares, e finalmente a conclusão dos 3 elementos. Né? Então, o conjunto das partes está relacionado com a cardinalidade. Então, se o meu conjunto C tem uma cardinalidade de 3 elementos, o meu conjunto PC ele vai ter 2 elevado a 3 elementos. Tá? Então, se a gente considerar essa condição, nós vamos definir a cardinalidade de elementos, desde que C seja um elemento finito. Tá? Bom, além disso, nós podemos definir um conjunto em função da sua propriedade. Tá? Então, o conjunto C, por exemplo, é
um conjunto de elementos X, tal que a propriedade sobre cada elemento X é a representação desse conjunto C. Então, 2, 4, 6 e 8, eu poderia definir esse conjunto a partir de uma propriedade. Eu poderia dizer que esse conjunto é um conjunto que tem X como propriedade, tal que o X é par, além disso é maior do que 1 e menor do que 9. Tá? Então, um conjunto de propriedades pode definir a minha lista de elementos, né? Que seria a definição real dos conjuntos. Eu poderia ainda também dizer que X é tal que 1 é menor do que X e menor do que 9. Então, 1 está entre 1 e 9, o X. E existe um n pertencente aos naturais, tal que eu tenho uma função que diz o seguinte: para cada x eu vou multiplicar por 2n. Então, se eu estou definindo um escopo, delimitando o meu escopo e estou aplicando uma função, eu posso também montar o meu conjunto de acordo com a propriedade que eu estabeleci. Eu poderia ainda criar de uma forma dizendo o seguinte: olha, x de tal forma que existe n pertencente aos naturais, tá? Um n pertence aos naturais, tal que esse x eu vou fazer 2 elevado a n, tá? Então, esse conjunto, ele tem uma propriedade formal bem definida e os elementos dele estão a partir dessa propriedade. Outro exemplo de conjunto poderia x pertence a n, ou seja, x pertence aos naturais, que é a propriedade sobre x. É o mesmo que x, tal que x pertence a n e propriedade sobre x. Então, o que eu fiz aqui foi só a utilização do e para dividir as propriedades, né? Então, não necessariamente eu posso ter só uma propriedade. Eu posso ter um conjunto de propriedades que vão definir aquele meu próprio conjunto bem definido. Tá? Então, a gente pode trabalhar a notação de conjuntos também pensando dessa forma. E a gente vai ver que mais na frente, as palavras que eu defino em uma linguagem, elas fazem parte do conjunto dessa linguagem ou não. Tá? Então, elas pertencem ou não a essa linguagem, que é o que as nossas máquinas abstratas vão definir. Aquela relação de pertencimento ou não pertencimento, de aceite ou de rejeição. Então, para a gente ter uma forma mais visual, né, da teoria dos conjuntos, a gente pode utilizar aqui a ideia do diagrama de Venn Euler, né, que é basicamente uma representação mais visual do que a gente pode trabalhar dentro da teoria dos conjuntos. Tá? E algumas provas podem até ser realizadas usando esse conceito do diagrama de Venn Euler, sem problema, tá? Então, vamos considerar o seguinte, ó, o complemento de um conjunto A. O que é o complemento de um conjunto A? São todos os elementos que não pertencem a esse conjunto A. Então, é tudo que está fora da relação que eu tenho, da propriedade que me satisfaz os elementos pertencerem a A. O que é o A união B? O A união B é a junção de todos os elementos que pertencem à propriedade do conjunto A e também pertencem à propriedade do conjunto B. Então, a união alguma coisa é uma propriedade, né? Então, se eu estou fazendo A união B, eu posso perguntar, por exemplo, se a união é fechada para as linguagens regulares. Ou eu posso perguntar também se o complemento é fechado para as linguagens regulares. Tá? Então, perceba que o conjunto das linguagens regulares pode ser representado de alguma forma com um diagrama também. A interseção entre dois conjuntos A e B, né? Então eu teria essa região que são elementos que pertencem a A e pertencem a B também. E finalmente eu tenho o quociente, a diferença. Ou seja, o A diferença B são todos os elementos que estão em A e nem estão na interseção, muito menos no grupo B ou no grupo externo a A. Perceba que
algumas dessas definições podem ser provadas a partir das provas que já foram realizadas para outras, tá? Então, esse é um elemento que eu deixo como destaque para quando a gente for fazer algumas provas de fechamento, a gente possa usar essa estratégia de já ter provado outras operações e que algumas operações podem ser compostas por outras, né? Então, a interseção eu posso ter alguma coisa relacionada com a união, a diferença também eu posso ter alguma com a interseção. Então, a gente vai ter que entender um pouco mais sobre isso para fazer realmente essas provas, né? Para facilitar, digamos assim, essas provas. Então, alguns detalhes que a gente pode fazer para realizar é, por exemplo, verificar algumas propriedades, né? A identidade. Então, a identidade é dizer o seguinte, olha, se eu tenho um conjunto A, eu posso afirmar que o A, ele é A interseção B, união A diferença B. Então, perceba que aqui está o meu A, aqui está a minha interseção e aqui está a minha diferença. Se eu aplico isso unido a isso, eu tenho o meu próprio grupo A. Então, a identidade é fechada para essa operação? Bom, eu poderia saber se primeiro a minha interseção é, e a minha união for, e a minha diferença for, eu estou provando que isso aqui é fechado. Tá? A união B. Então, eu quero verificar a união B. Eu tenho, por exemplo, o nosso A, né, perdão, a interseção aqui, né, e tenho A união B. Isso aqui é o meu A união B. Se eu tenho a minha interseção, isso implica dizer que eu tenho o meu A mais o B menos a interseção. Tá? Então, eu posso fazer essa relação para provar isso também de uma forma mais gráfica. E aí a gente chega num conceito bom e importante também para a teoria, né? Que é a composição de enuplas. Tá? Então, eu posso ter uma dupla, né? Que é um par ordenado, e aí eu tenho uma sequência de dois elementos. Tá? Nesse caso, o par ordenado ele tem uma pequena diferenciação. 1,7, o par ordenado 1,7 é diferente do par ordenado 7,1, tá? E aí a gente tem um detalhe importante para as triplas, quádruplas, quíntuplas e ênuplas de uma forma geral. Perceba que algumas definições nós vamos fazer em função desse conceito. Como exemplo, vamos considerar a definição de uma gramática universal, tá? Uma gramática G universal. Então, para a gente definir uma gramática G universal, nós vamos chamar de um conjunto V, um conjunto T, um conjunto P e um conjunto S, né? Então, perceba que isso aqui é uma quádrupla. Tá? O que cada conjunto desse representa? Então, a gente vai ter um conjunto V, que representa os símbolos variáveis, né? Esse conjunto, ele é finito e não vazio, tá? Teremos ainda o conjunto T, que vai representar os símbolos terminais dessa gramática, né? Se a gente lembrar lá de linguagens formais, tá? Que também é um conjunto finito, tá? Nós vamos ter o P. Quem que vai ser esse P? É o conjunto que possui as produções da gramática, tá? Então, são produções do tipo que me leva a uma
idealização, por exemplo, o meu S aplicado em A leva para uma razão, tá? Então, é um exemplo de produção. Eu vou ter esse conjunto que vai ter essa característica, e aí esse conjunto de produções é o que basicamente vai determinar qual é a linguagem, né? Qual o poder de linguagem que eu tenho, né? Qual o poder de resolução de problemas. E finalmente eu tenho um conjunto S, que é um conjunto unitário, que me apresenta qual é digamos assim, o símbolo raiz, de onde inicia-se a produção, tá? Então, isso aqui é uma quádrupla, então nós vamos ter essa ideia de formalização para definir, por exemplo, uma gramática. Outra forma que a gente pode definir também é um autômato finito, né? Um autômato finito, ele tem uma quíntupla, que é um Q, conjunto Q, um conjunto sigma, outro conjunto que vai representar as operações, né, as transições, um estado inicial, que é um conjunto unitário, e finalmente um conjunto F, que é o conjunto de estados finais. Então, aqui eu tenho uma quíntupla, e cada elemento desse tem a sua definição para conjuntos, né? Isso aqui é o conjunto de estados. O sigma é o próprio alfabeto de reconhecimento, né? Alfabeto. O conjunto de transições é a própria computação, né? Conjunto de transições. E aí aqui a gente pode definir se ele é um autômato determinístico, finito determinístico ou não determinístico, né? Então esse conjunto de transições, ele tem como domínio um elemento do estado e um símbolo do alfabeto, e ele me leva a um elemento de um estado. E isso se nós estivermos diante de um determinismo. Se a gente estiver diante de um elemento não determinístico, nós temos o conjunto das partes de Q, né? Então, aqui a gente já tem um não determinismo. Tá? Então, esse elemento, conjunto de transição, vai definir a forma em que a função pode levar a um determinismo ou ao não determinismo. E aí a gente tem o nosso Q0, que vai representar o estado de início. E finalmente o nosso F, que é o conjunto de estados de aceitação, né? Ou estados finais. Tá? Então a gente pode utilizar esse conjunto de tuplas, né? De ênuplas, que são quádruplas ou quíntuplas, para entender melhor como eu vou formalizar um elemento. Nesse caso, eu estou formalizando uma máquina abstrata, e aqui eu estou definindo uma gramática universal. Tá? Então, em algum momento, a gente vai trabalhar com essa forma para definir os elementos dentro de uma prova teórica, né, sobre as linguagens. Tá? Então, é de fundamental importância que a gente entenda como funciona essa leitura formal dos elementos que a gente vai precisar trabalhar. Dentro do contexto dos pares ordenados, nós podemos ainda ter o conceito de produto cartesiano. Tá? Então, suponha um conjunto A com produto cartesiano sobre um conjunto B. A gente vai ter agora o conjunto de todos os pares C e D, de tal forma que o C pertence ao conjunto A e o D pertence ao conjunto B. Tá? Então, o A, por exemplo, com os elementos 3 e 1, e B com os elementos U, W e Y. Então, o produto cartesiano entre os conjuntos A e D me demarca um novo conjunto que seria dos pares 1, Y, né, fazendo essa relação
um Y, depois o 1W e finalmente um U, restando agora a composição do produto para o 3. Tá? É como se a gente estivesse fazendo na computação um for aninhado, né? Com um for dentro de outro for. Tá? E aí a gente está pegando cada elemento no for externo e fazendo o par com os elementos do for interno. Tá? Então a gente pode fazer o produto entre vários conjuntos. Tá? Essa relação também pode ser aplicada para o mesmo conjunto. Então posso ter o A elevado a 3, que é o produto cartesiano de A vezes A vezes A. Então a gente vai fazer agora a relação de pegar o primeiro elemento, unir com o primeiro de cada um, depois o primeiro elemento e ir modificando a ordem dos elementos do laço mais interno, até que a gente completa a composição dos pares, né, da tripla, nesse caso, para todos os elementos. Tá? Então, o conceito de produto cartesiano também é interessante que a gente dê uma pequena revisada. Além disso, a gente tem duas coisas fundamentais, tá? Que eu vou dar uma passada mais rápida e vou deixar na descrição do vídeo uma ou duas aulas, principalmente uma que eu considero boa, sobre o conceito de funções e conjuntos, né? De uma forma geral, sobre os números naturais. Tá? Então, o conceito que a gente vai trabalhar é de relação e função, que vão ser também fundamentais para que a gente use em alguns momentos lá na relação de computabilidade que a gente for estudar. Então, uma relação H entre dois conjuntos A e B é basicamente um subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos A e B. Então, por exemplo, o A é 1, 2, 3, 4 e 5 e o B é 4, 8, 7, 9, 3, 17. Eu poderia definir uma relação H de tal forma que eu teria 1 e 8, 1 e 17, 3 e 3, 2 e 9, 4 e 7 e 4 e 8. Perceba que essa relação H, ela tem uma fundamentação interessante, né? Os elementos que estão no primeiro do par ordenado são sempre menores ou iguais a o do segundo par ordenado. Então, eu posso estabelecer uma relação, por exemplo, de ordem entre os elementos do produto cartesiano entre A e B. Então, se eu tenho o A e o B, eu posso definir uma relação H que satisfaz essa característica. Como eu também poderia definir uma relação H que teria somente esses pares. 5, 4, tá? Poderia ter ainda, sei lá, 4, 7, tá? Sem uma propriedade bem definida, mas eu poderia estabelecer porque eu tenho aqui eu tenho um produto cartesiano desses elementos. Então perceba que se eu fizer o produto cartesiano entre A e B, eu tenho um número muito maior de pares do que eu tenho aqui. Então a minha relação H, ela restringe a uma propriedade que eu queira para definir quais são os pares ordenados que eu quero entre os dois conjuntos A e B. E aí a gente chega no conceito de função, tá? Uma função f entre A e B é uma relação que já tem uma certa restrição a ser estabelecida. Que restrição é essa? Cada elemento de A aparece exatamente uma vez em F, tá? Então, se eu tenho um conjunto A e eu quero estabelecer uma relação entre A e B, para cada elemento do que a gente vai chamar aqui domínio e daqui que a gente vai chamar de contradomínio, nós temos uma regra de associação. Tá?
E essa regra de associação, ela tem que, por obrigação, ter essa propriedade, tá? Se isso não acontecer, eu não estou diante de uma função, não é uma função. Tá? Então, nós temos um elemento do domínio, que é os elementos do conjunto A, e temos o elemento do contradomínio, que é o conjunto B da nossa relação. Essa relação ela vai ser uma função quando eu tiver uma regra de associação que cada elemento de A é um único elemento de X, né? Ela associa a um único elemento de B, perdão. Né? Cada elemento de A associa a um único elemento de B. Tá? Então, isso é o que a gente vai considerar como função. Então, é interessante que vocês façam uma revisão sobre o que é uma função injetora, né? O que é uma função bijetora, principalmente. Porque é a partir desses conceitos que a gente vai... aliás, ainda tem a sobrejetora, né? Que é a partir desses conceitos, né, principalmente da bijeção, que a gente vai entender um pouco mais sobre a relação dos conjuntos finitos. Tá? Então, deixo aqui isso como um asterisco, tá? Vou passar na descrição uma ou duas aulas para deixar mais clara essa definição. E aí eu peço que vocês façam essa fundamentação.